A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, queridos eleitos de Deus. Aqui quem vos fala é a pastora Andréia. Estamos mais um dia reunidos nesse canal para falarmos da palavra de Deus. E você que já se encontra nesse canal, que ainda não tenha se inscrito nele, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e não deixe de compartilhar, sendo esse canal de bênçãos na vida de outro irmão. Amém, meus amados? A sua participação é muito importante para o reino de Deus. Então Deus conta conosco para que nós venhamos a propagar o Evangelho para os quatro cantos dessa terra. E você que já está aqui, vamos fazer uma oração. Quero fazer uma oração pela tua vida. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, eu quero entregar cada vida que aqui chega diante do seu altar, que o seu nome possa ser engrandecido e glorificado a todo tempo, através da leitura dessa palavra, que o Senhor venha colocar por terra todo o roubador da palavra, tudo aquilo que queira provocar distração, tudo aquilo que queira impedir a conexão contigo, que o teu Santo Espírito venha ministrar em nossos corações a tua vontade, teu querer, e que o seu nome possa sempre ser glorificado a todo tempo, Senhor. É o que eu já te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Vamos fazer a leitura do livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. E respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Glorifiquem a Deus por essa palavra, meus amados. E o título dessa mensagem é Vida Espiritual antes, durante e depois da fornalha. Amém, meus amados?
Queridos, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com 30 metros de altura, né? O texto vai falar sobre isso, e 3 metros de largura, e chamou todos os seus governantes, prefeitos, juízes, governadores, magistrados, conselheiros, tesoureiros, para uma grande reunião. Muitas das vezes nós caímos em situações que são armados para nos queimar, não é verdade? Nesse momento precisamos ter a confiança de que o Senhor não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Amém, meus amados? Você já passou pelo fogo? Vamos compreender o poder que aqueles jovens sentiram ali na fornalha, ao experimentar coisas que são mais poderosas do que o fogo. O poder, queridos, do louvor, que está no verso 1 ao 12. Nabucodonosor fez um decreto real e irrevogável. O arauto leu o decreto do rei para o povo, dizendo que quando tocasse os instrumentos citara, gaita, dos foles, saltério, trombeta, harpa e pífaro, ao ouvir a música, todos deveriam se prostrar diante da estátua. Quem não obedecesse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Todos os povos se prostraram diante da estátua, meus amados. Isso mostra o poder do louvor. A música, queridos, alegra, emociona, envolve. Por isso o rei usou a música como estratégia. Conjecturo eu. Quando você passar pelo fogo, meus amados, lembre-se que seu louvor tem poder de aliviar a dor da perseguição. Queridos, não agradeça a Deus somente quando tudo estiver bem, como eu tenho falado sempre, né, em todas as mensagens que eu tenho postado aqui nesse canal. Mas adore o Senhor de todo o seu coração e Ele te livrará do fogo. Queridos, o poder da obediência é muito incrível, né? Como Deus se alegra, né, aos filhos que são obedientes. Sadraque, Mesaque e Abidnego se mantiveram firmes, não se ajoelharam diante da imagem. E as outras pessoas, os outros ficaram furiosos. Por que eles não se ajoelharam? Por causa da palavra de Deus, que declara que não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não os adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso. Êxodo 20, do 3 ao 5. Eles foram levados perante o rei, meus amados, e Nabucodonosor deu uma segunda chance para eles se ajoelharem. Todos se ajoelharam ao ouvir a música novamente, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego se mantiveram firmes e não se dobraram. Aleluia. Queridos, existem muitos problemas que tentam dobrar a vida de um cristão, não é mesmo? Mas você não pode se render facilmente. Precisa se manter firme para não perder a sua fé. A obediência irrestrita a Deus é uma forma poderosa de alcançar livramento em várias situações difíceis. Você tem obedecido à vontade de Deus? Obedeça, meus amados, mesmo que não compreenda. Talvez você não vai entender aqui, nesse exato momento, né, o motivo de você estar obedecendo. Mas lá na frente você vai entender todo o plano de Deus sobre a tua vida, traçado sobre a tua vida. Queridos, Nabucodonosor ficou tão furioso que mandou amarrá-los e aumentar 7 vezes mais o fogo. Eles foram lançados, meus amados, no fogo, e Nabucodonosor percebeu algo estranho, pois haviam 4 homens no fogo, e o aspecto do 4º homem era semelhante a um filho de Deus. Ele estava solto, passeando no fogo, e nada tinha lhe acontecido. Nabucodonosor queria saber quem era aquele 4º homem e como eles ainda estavam vivos. Isso impactou o rei. Quem era o 4º homem, meus amados? O próprio Deus havia prometido que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Então enviou ao Senhor Jesus para estar com eles. O rei se aproximou do fogo e os chamou para sair da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram totalmente salvos, sem qualquer cheiro de fumaça, meus amados. Você crê que Deus pode te livrar? A mão do Senhor te socorre na tribulação, meus amados. Deus te livra do fogo. Lembre-se, cada momento da nossa caminhada tem uma fase diferente. O servo de Deus precisa ser a mesma coisa em cada fase da sua vida. A fé de um servo
servo de Deus não pode mudar. A primeira fase, antes de ser lançado na fornalha, antes de serem lançados na fornalha, nós podemos dizer que aqueles jovens ainda que estavam cativos tinham uma vida confortável. Muitos crentes, antes das provações, pregam, cantam, louvam, são avivados porque têm uma vida confortável. Mas não podemos trocar o conforto para nos prostrarmos perante a estátua. Aqueles jovens trocaram conforto pela fornalha. Não trocaram sua fidelidade a Deus. E vocês? Têm trocado a sua fidelidade a Deus para se prostrarem a homens, a se prostrarem em doutrinas que vão contra a palavra de Deus? Vocês têm trocado verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus ensina verdadeiramente, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, como Jesus nos relata nessa passagem? Você consegue acreditar que o evangelho não é um evangelho de facilidades, que é um evangelho de dores, sim, que vamos passar por provações, que vamos sentir dores, que seremos provados para sermos aprovados. Então nós precisamos mantermos firmes, perseverantes, sabendo verdadeiramente a quem nós temos servido, sabendo verdadeiramente qual é o nosso alvo. Durante a fornalha, meus amados, veja a frase da palavra, andam passando dentro do fogo, ou seja, eles não deixaram de caminhar, porque estavam ali dentro do fogo, estavam soltos. A fornalha não os prendeu. Muito antes de serem provados, são muito cheios de vigor, mas aí vem a fornalha da vida e eles param de caminhar. Não caminham na fornalha, perdem a fé, não se dedicam mais na igreja, não adoram mais, não oram mais, pararam na caminhada. Estão presos às provas, não estão soltos, ou seja, sua felicidade foi impedida pelas provas, sua paz foi impedida pelas provas. Muitas das pessoas têm interrompido uma chamada linda, um chamado grande de Deus, porque não conseguiram resistir às provações, porque entraram no meio da fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais, e não conseguiram acreditar que Jesus estava ali com eles, para ajudá-los nas provações, para livrá-los do meio daquele fogo. Quantas das vezes a gente sofre situações verdadeiramente de escândalos, talvez, de calúnias, de perseguições, e desistimos porque olhamos para o que o homem está falando, percebemos e obedecemos às ordens ditadas por eles. Mas, queridos, já existe uma promessa pronta sobre a tua vida e não tem homem que pode mudar essa promessa. Não existe principado ou potestade que possa ser maior do que o poder do teu Deus, do nosso Deus. E após a fornalha, nenhuma fornalha, meus amados, vai ser eterna. Uma hora ela vai acabar. Que dano as fornalhas da vida têm deixado em você? Para muitos deixam mágoas, para outros desânimo, para outros uma mudança negativa de mentalidade, para outros largam a própria vida caminhada para voltar às velhas práticas da velha criatura, meus amados. Uma mudança verdadeiramente negativa, que vai deixando aqueles servos que um dia amaram a obra, passaram a dizer, a obra não é mais a mesma. Queridos, quantos crentes que hoje não são mais os mesmos? Quantos que sofreram o dano da fornalha? Passaram pela fornalha, mas sofreram danos porque não são mais os mesmos. Estão na igreja, adquiriram isso ou aquilo, mas os valores mudaram na vida daqueles jovens. A fornalha não deixou danos. Eles não sofreram nenhum dano. E assim é essa mensagem. Quem nós vamos ser antes, durante e após a fornalha? Nós precisamos entender que o nosso Deus está sempre conosco em qualquer situação. Há um detalhe que faz toda a diferença na vida de um servo, meus amados. Aqueles jovens passaram várias fases na sua vida, né? Como eu falei aqui, antes, durante e depois da fornalha. A grande diferença é que eles tinham o Senhor verdadeiramente em suas vidas. Qual
Qual é a evidência de que o Senhor estava presente em todas as fases da vida deles? Antes da fornalha, eles tinham uma vida confortável no palácio, mas não se prostraram perante aquela estátua, eles não se renderam. Crente que não tem receio de deixar o conforto para ser fiel, seu maior valor não é o conforto, meus queridos, mas é a fidelidade a Deus. Muitos trocam a fidelidade para viver nos confortos, para viver seguindo, as doutrinas do homem, para poder verdadeiramente ganhar uma patente dentro da igreja, para ser levantado em cargos eclesiásticos, e se corrompem. E muitas das vezes não está nem no tempo aprovado por Deus para estar ali nessa situação. Durante a fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não pararam de caminhar. E o que faz muitas das vezes cristãos pararem de caminhar? O quarto homem, Jesus, estava com eles. Crente que mesmo na prova não deixa de servir a Deus, são crentes fiéis porque sabem que Jesus está presente tanto nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos da provação, para sustentar, para dar amor, para dar a mão, para fazer prosseguir, para fazer seguir. E após a fornalha, não sofreram dano, saíram da fornalha do mesmo jeito que entraram, meus amados. Crente que não teve seus valores mudados por causa de ninguém, nem do tempo e nem das circunstâncias. E você, meus amados, você consegue tomar posse dessa palavra sobre a sua vida espiritual, sobre a sua caminhada em Cristo? Em que fase você se encontra? Você se encontra antes da fornalha? Você se encontra no meio da fornalha? Durante a fornalha, você se encontra após essa fornalha? Como que está a sua vida espiritual? Queridos, independente de qual fase você esteja, aqui nessa palavra o Senhor nos mostrou como que nós devemos nos comportar em cada fase delas. Em cada uma delas, mesmo passando por diversas provações, Jesus sempre vai estar presente. Amém, meus amados? Seja antes, seja no conforto, seja no momento ali que você está fazendo a obra, Seja nesse momento você tem que se mostrar fiel, não desviar, o alvo, se manter perseverante a Deus, mesmo que sejam apresentados, tentações, pratos ou bandejas, enviados pelo próprio Satanás para te desviar da presença de Deus, para fazer com que você não seja mais fiel ao nosso Deus. Durante a fornalha, no meio do fogo, no meio que ele foi potencializado 7 vezes mais, acreditar que Jesus está com você ali a todo tempo, no meio dessa prova. É Ele quem vai te justificar, é Ele verdadeiramente que vai ser glorificado através da sua vida. Porque muitos podem falar, nossa, mas está passando por isso, Vai querer colocar por terra a credibilidade da sua caminhada, da sua vida cristã. Mas você crendo no Senhor Jesus, crendo nesse Deus forte que tudo faz por mim e por você, você pode ter certeza que a todo tempo dentro da fornalha Ele vai te justificar. E após a fornalha, é se manter perseverante e íntegro, é glorificar e engrandecer o nome de Deus a todo tempo, é não deixar, não romper essa fidelidade, esse laço, essa aliança que você tem com Deus. Então receba dessa palavra, medite mais uma vez nela e sejam edificados através dela. Não deixem de compartilhar, não deixem de comentar, e o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero entregar cada vida que esteve até aqui, ouvindo um pouco mais da sua palavra, dos seus ensinamentos, que o seu nome tenha sido glorificado em cada um deles, que o Senhor possa trabalhar de forma poderosa em cada vida espiritual, em cada ministério, que eles possam refletir verdadeiramente em que fase eles se encontram diante da sua presença e entender que em todas elas o Senhor se faz presente, é o Senhor quem os justifica, é o Senhor quem os guarda no meio da fornalha, é o Senhor verdadeiramente que é esse Deus forte que tudo faz para cumprir verdadeiramente as suas promessas sobre as nossas vidas. Eu entrego a cada vida diante do seu altar e já declaro um novo tempo cheio da sua presença, em nome de Jesus. Sejam mais do que abençoados, meus queridos, e não larguem a presença de Deus e a tua fidelidade com o Senhor. Deus abençoe, um beijo grande em cada coração. Fiquem na paz.